Como foi escrita a Bíblia, né? Lembrando que os textos da Bíblia começaram a ser escritos desde os tempos anteriores a Moisés, cerca de 1200 anos antes de Cristo, né? Escrever era uma arte rara e muito cara, né? Pois se escrevia em tábuas de madeira, papiro, pergaminho. Pergaminho era feito de couro de carneiro, né? Então era um material caro, era uma arte muito cara também e rara. Poucas pessoas tinham a arte da escrita. Moisés foi o primeiro codificador das leis, né? E tradições orais e escritas de Israel. Essas tradições foram crescendo aos poucos, né, por outros escritores no decorrer dos séculos, sem que houvesse uma catalogação rigorosa das mesmas. Assim então foi se formando na literatura sagrada de Israel. Até o século mais ou menos 18 depois de Cristo, admitia-se que Moisés tinha escrito o Pentateuco, né? Lembrando que o Pentateuco é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Esses 5 primeiros livros. Então, até o século 18 depois de Cristo, quer dizer, até 1800 depois de Cristo, ano de 1800, ainda admitia-se que era Moisés. Mas nos últimos séculos, os estudos mais apurados mostraram que não deve ter sido Moisés o autor de toda essa obra. A teoria que a Igreja Católica aceita é a seguinte: o povo de Israel, desde que Deus chamou Abraão de Ur na Caldeia, né? Só lembrando que Ur na Caldeia hoje é o atual Iraque, né? Então, desde quando Deus chamou Abraão, foi formando a sua tradição histórica e jurídica. Moisés, ele deve ter sido quem fez a primeira codificação das leis de Israel, por ordem de Deus, no século mais ou menos 13 a.C. Após Moisés, o bloco de tradições foi enriquecido com novas leis, devido às mudanças históricas e sociais de Samaria, de Israel, né, no caso. A partir de Salomão, por volta de 972 a 932 a.C., passou a existir na corte dos reis, tanto de Judá quanto de Samaria, né, que era o reino cismático. Então, o que aconteceu? O reino ele se dividiu após a morte de Salomão, né? As 10 tribos do norte passaram a se chamar Israel, com a capital Samaria. E a de Benjamim e de Judá, que era do sul, era chamada Judá, e Jerusalém era a sua capital, né? Deu o seu trabalho, surgiram 4, né, coleções de narrativas históricas que deram origem ao Pentateuco. Quais são essas coleções, né? Então nós vamos agora partilhar essas 4, né, coleções que nasceram depois da morte de Salomão, né? Na época de Salomão, a primeira coleção, ou chamada Código Javista, né, onde predomina o nome Javé, tem estilo simbolista, dramático e vivo, mostra Deus muito perto do homem. Teve origem assim mais ou menos no reino de Judá com Salomão, no mesmo ano que eu falei, 972 a 932. Também chamado Código Eloísta, né, que é o Código E, predomina o nome Elohim, que é igual a Deus. Foi redigido entre 850 e 750 anos antes de Cristo, no reino cismático da Samaria. Não usa tanto o antropofomismo, né, que é o caso que o Código Javista usa, aquele que representa Deus à semelhança do homem. Quando houve a queda do reino de Samaria, só lembrando, em 722 para os assírios, o Código E, que é o Eloísta, foi levado para o reino de Judá, onde houve uma fusão com o Código J, né, o Código J, que é o Código Javista, dando origem ao Código JE, né, fizeram a junção. Terceiro, também tem o Código Deuteronômio, que significa repetição da lei em grego, né? Acredita-se que teve origem nos santuários do reino cismático da Samaria, Siquém, Betel, Dan, por ali, repetindo a lei que se obedecia antes da separação das tribos. Lembra que eu tinha falado? Houve essa separação, as tribos de Israel e as tribos de Judá. Após a queda da Samaria, 722, este código deve ter sido levado para o reino de Judá, e tudo indica que tenha ficado guardado no templo até o reinado de Josias, cerca de 640 a 609 a.C., como se vê em 2 Reis 22. Então, se você for lá pegar em 2 Reis 22, você vai ver, vai estar falando sobre esse livro que foi encontrado, que os historiadores, os grandes estudiosos, falam que é o Deuteronômio, tá? Então, o que aconteceu? O Código de Deuteronômio sofreu modificações e a sua redação final é do século V a.C., quando então, na íntegra,
foi anexado à Torá. No Deuteronômio se observa 5 Deuteronômios, né, que é a repetição da lei. A característica forte do Deuteronômio é o estilo forte que lembra as exortações e pregações do sacerdote ao povo. Então, se você for pegar Deuteronômio, você vai perceber muito isso, né? Fala muito das exortações, pregações mesmo dos sacerdotes do povo. E quarto é o código sacerdotal, ou P, né? Simboliza com a letra P, chamado código sacerdotal. Provavelmente, os sacerdotes judeus, durante o exílio da Babilônia, no ano de 587 e 537 a.C., tenham redigido as tradições de Israel para animar o povo no exílio. Este código contém dados cronológicos e tabelas genealógicas, ligando o povo do exílio aos patriarcas. Para mostrar-lhe que fora o próprio Deus quem escolheu Israel para ser uma nação sacerdotal, que você pode encontrar em Êxodo 19, versículos 5 em diante, o código P, ou código sacerdotal, enfatiza o templo, a arca, o tabernáculo, o ritual, a aliança, por ser um código sacerdotal. Tudo indica que no século 5 a.C., um sacerdote, talvez, né, Esdra, tenha fundido o código JE e P, colocando como apêndice o código D, formando assim o Pentateuco ou a Torá, como temos hoje. Então, se você for ler o livro de Neemias, você vai encontrar muito isso aí, né? A parte que eles saem do exílio e aí começa a reorganizar o povo de Israel, né? Depois que sai lá da Babilônia e vão centralizar o culto ali em Jerusalém, e Esdras é quem lê o livro da lei, tá bom? Então essa primeira parte eu falei um pouco de como foi escrita, os códigos. Agora eu quero falar a importância da igreja, né? A importância da igreja na escrita da Bíblia. Então, se não fosse a Igreja Católica, não existiria a Bíblia como temos hoje, com os 73 livros canônicos, isto é, inspirados pelo Espírito Santo. Foi no longo processo de discernimento que a igreja, desde os tempos dos apóstolos, foi berçando a Bíblia e descobrindo os livros inspirados. Se você acredita no dogma da infalibilidade da igreja, então pode acreditar sem sombra de dúvidas que a Bíblia é a palavra de Deus, irmão. Mas se você não acredita, então a Bíblia perde a sua inerrância, isto é, ausência de erro. Essa conclusão nos leva a outra também importantíssima, que é a seguinte: se foi a igreja que, guiada pelo Espírito Santo, compôs a Bíblia, logo é ela também a única autoridade, é isso importante a gente guardar, é ela também a única autoridade capaz de a interpretar segundo o que Deus quis nos dizer de fato. Porque a igreja tem tanta certeza de que ela não erra naquilo que é essencial para levar os seus filhos à salvação, porque é simples, porque por causa das grandes promessas que o próprio Senhor lhe fez, garantindo que ela guardaria sem erros o depósito da fé que Jesus nos deixou através dos apóstolos. Demorou alguns séculos para que a igreja chegasse à forma final da Bíblia. Em vários concílios, alguns regionais, outros universais, a igreja estudou o cânon da Bíblia, isto é, o seu índice, né? Então, em vários concílios foi se estudando como seria o índice, né? Garante-nos o Catecismo da Igreja Católica e o Concílio Vaticano II que foi a tradição apostólica que fez a igreja discernir que escritos deveriam ser numerados na lista dos livros sagrados. Está no Dei Verbum, é um documento, capítulo 8, e no SIC 120. Portanto, é bom a gente saber disso, sem a tradição da igreja, não teríamos a Bíblia. Santo Agostinho dizia, olha só a frase de Santo Agostinho: eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Essa é uma frase de Santo Agostinho. Agora eu quero falar para vocês um assunto muito importante. Isso é bom a gente prestar muita atenção. Por que a Bíblia Católica é diferente da protestante, né? Isso aí é um fato assim muito questionado hoje em dia, né? Pelos protestantes, até pelos próprios católicos. Então nós vamos aprender agora. Esta tem apenas, a Bíblia protestante, né, tem 66 livros, porque Lutero e principalmente os seus seguidores rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, que é também chamado Sirácida,
1ª e 2ª Macabeus, além de Esther, capítulo 10, Daniel, capítulo 3 e alguns versículos de Daniel. A razão disso vem de longe, a razão disso vem muito de longe. Vou explicar para vocês. No ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no Sino de Jamna, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica. Isso porque, nesta época, começava a surgir o Novo Testamento, com os evangelhos e as cartas dos apóstolos, que os judeus não aceitaram, Nós sabemos que os judeus não aceitam até hoje que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, Nesse sínodo, os rabinos definiram como critérios para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia o seguinte. Então, 4 critérios eles usavam. Primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Segundo, escrito somente em hebraico, nem aramaico nem em grego. Terceiro, escrito antes de Esdras, no ano de 455 a 428 a.C. E quarto, sem contradição com a Torá ou Lei de Moisés. Na verdade, isso aí é bem claro para nós, esses critérios eram mais nacionalistas do que religiosos, fruto do retorno do exílio da Babilônia. Por esses critérios não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que hoje não constam na Bíblia protestante, citados antes. Acontece, aí é o fato mais importante, acontece que Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus vivendo em terra estrangeira e falando grego. Os judeus de Alexandria, através de 70 sábios judeus, traduziram os livros sagrados hebraicos para o grego, entre os anos de 250 e 100 antes de Cristo. Isso quer dizer, antes do Sino de Jamna, que foi 100 anos depois de Cristo. Surgiu assim a versão grega chamada Alexandrina ou dos 70. Essa versão dos 70 inclui os livros que os judeus de Jamna, por critério nacionalista, não aceitaram. Então, está dando para entender, É mais motivo nacionalista e não religioso. Havia, então, no início do cristianismo, 2 Bíblias judaicas. Uma da Palestina, restrita, E a outra, Alexandrina, completa, A versão dos 70. Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa dos 70, a Alexandrina que nós temos hoje, nós católicos, considerando canônicos os livros rejeitados em Jamna. Ao escrever o Novo Testamento, usaram o Antigo Testamento, isso aí nós sabemos, na forma da tradução grega de Alexandria, mesmo quando esta era diferente do texto hebraico. O texto grego dos 70 tornou-se comum entre os cristãos e, portanto, o cânon completo, incluindo os 7 livros e os fragmentos de Esther e Daniel, passou para o uso dos cristãos. Só para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento ele tem 350 citações do Antigo Testamento. Grave bem isso. No Novo Testamento, há 350 citações do Antigo Testamento, sendo 300 tiradas da versão dos 70. O que mostra o uso da Bíblia completa pelos apóstolos. Então, se o Novo Testamento foi escrita pelos apóstolos e eles usaram 300 referências da tradução dos 70, é bem claro que a tradição que foi escrita pelos apóstolos é evidente que é a verdadeira, a completa, que é a nossa que nós seguimos. Verificamos também que nos livros do Novo Testamento há citações dos livros que os judeus nacionalistas da Palestina rejeitaram, como eu acabei de dizer, Por exemplo, Romanos 1, de 12 a 32, se refere à sabedoria 13, do 1 a 9. Romanos 13, 1, referente à sabedoria 6, 3. Mateus 27, 43, a sabedoria 2. E assim vai, Então, várias citações do Novo é usado referência do Antigo Testamento, da tradição dos 70, que nós católicos usamos. Por outro lado, é importante saber também que muitos outros livros que todos os cristãos têm como canônicos não são citados nem mesmo implicitamente no Novo Testamento. Por exemplo, Eclesiastes, Esther, Cântico dos Cânticos, Esdras, Neemias, Abdias, Naum, Ruth e assim por diante. Outro fato importantíssimo é que nos mais antigos escritos dos santos padres da igreja, a patrística, isto é, o pensamento da igreja, os livros rejeitados pelos protestantes
chamados deuterocanônicos, são citados como Sagrada Escritura. Assim, São Clemente de Roma, o quarto Papa da Igreja, no ano de 95, escreveu a carta aos Coríntios, citando Judite, Sabedoria, fragmentos de Daniel, Tobias e Eclesiástico, livros rejeitados pelos protestantes. Ora, será que o Papa São Clemente se enganou e com ele a Igreja? É claro que não, né? Da mesma forma, o conhecido pastor de Hermes, no ano de 140, fez amplo uso de Eclesiástico e do 2 Macabeus. Santo Hipólito, que é um santo do ano de 234, comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos rejeitados pelos protestantes e cita como Sagrada Escritura Sabedoria, Baruque, Tobias, 1 e 2 Macabeus. Então fica assim muito claro que a sagrada tradição da Igreja e o sagrado magistério sempre confirmaram os livros deuterocanônicos como inspirados pelo Espírito Santo, né? Um exemplo para vocês, né? No século XVI, Martim Lutero, no ano de 1483 a 1546, para contestar a Igreja e para facilitar a defesa das suas teses, adotou o cânon da Palestina e deixou de lado os 7 livros conhecidos, né, com os fragmentos de Esdras e Daniel. Neste fato fundamental para a vida da Igreja, a Bíblia completa, vemos a importância da tradição da Igreja, que nos legou a Bíblia como a temos hoje. Disse o último concílio. Agora o último concílio, né? O segundo concílio Vaticano diz assim: pela tradição torna-se conhecida a Igreja o cânon completo dos livros sagrados, e as próprias Sagradas Escrituras são nelas cada vez mais profundamente compreendidas e se fazem sem cessar atuantes. Assim o Deus que outrora falou mantém um permanente diálogo com a esposa de seu dileto Filho e o Espírito Santo, pela qual a voz viva do Evangelho ressoa na Igreja e através da Igreja no mundo. Leva os fiéis à verdade toda e faz habitar neles copiosamente a palavra de Cristo. Está em Dei Verbo, que é um documento, capítulo 8. Por fim, é preciso compreender que a Bíblia não define ela mesma o seu catálogo. Isto é, não há um livro da Bíblia que diga qual é o índice dela. Assim, este só pode ter sido feito pela tradição dos apóstolos, pela tradição oral, que de geração em geração chegou até nós. Se negarmos o valor indispensável da tradição, negaremos a autenticidade da própria Bíblia, né? É interessante notar que o Papa São Damaso, do ano de 366, no século IV, pediu a São Jerônimo que fizesse uma revisão das muitas traduções latinas que havia da Bíblia, o que gerava certas confusões entre os cristãos. São Jerônimo revisou o texto grego do Novo Testamento e traduziu do hebraico o Antigo Testamento, dando origem ao texto latino chamado Vulgata, usado até hoje, né? Então, essa parte aí, por que a Igreja Protestante tem esses livros a menos, aqui ficou bem claro para nós, né, como que foi feita a divisão desses livros. A questão dos judeus nacionalistas, né, que usaram mais a questão política do que religiosa. E também o fato de, até as próprias citações do Novo Testamento, de 350, 300 ser desses livros, fica bem claro que a Bíblia católica é a Bíblia completa, tá bom? Vamos passar agora para o momento do estudo que se chama Como Ler a Bíblia. É importante a gente saber como ler a Bíblia, né? Tem um critério, como havia dito, se a Igreja foi quem redigiu toda a Bíblia para nós, que separou em capítulos, versículos, todo um índice, ela também tem toda a autoridade de assim interpretá-la, né? Ela é, né, a verdadeira intérprete da Bíblia para nós, né? Então tem alguns critérios a seguir. Eu vou passar para vocês. Devemos compreender que a Bíblia é a palavra de Deus escrita para os homens e pelos homens. Logo, ela apresenta duas faces, a divina e a humana. Logo, para poder interpretá-la bem, é necessário reconhecimento da sua face humana, para depois compreender a sua mensagem divina. Não se pode interpretar a Sagrada Escritura só em nome da mística, pois muitas vezes podemos ser levados por ideias religiosas pré-concebidas, ou mesmo podemos cair no subjetivismo, né? Isso aí é muito sério. Por outro lado, não se pode querer usar apenas os critérios científicos, né? Isto é,
linguística, arqueologia, história. É necessário, após o exame científico do texto, buscar o sentido teológico. A Bíblia não é um livro caído do céu. Ela não foi ditada mecanicamente por Deus e escrita pelo autor bíblico, mas é um livro que passou pela mente de judeus e gregos, numa faixa de tempo que vai do século XIV a.C. ao século I d.C. É por causa disto que é necessário usar uma tradução feita a partir de originais e com seguros critérios científicos. Os escritos bíblicos foram inspirados a certos homens, isto é, o Espírito Santo iluminou a mente do hagiógrafo, que é o escritor bíblico, a fim de que ele, com sua cultura religiosa e profana, pudesse transmitir uma mensagem fiel à vontade de Deus. A Bíblia é, portanto, um livro humano divino, todo de Deus e todo do homem. Transmite o pensamento de Deus, mas de forma humana. É como o verbo encarnado, né? Deus e homem verdadeiro. É importante dizer que a inspiração bíblica é estritamente religiosa, isto é, não devemos querer buscar verdades científicas na Bíblia, mas verdades religiosas que ultrapassam a razão humana, o plano da salvação do mundo, a sua criação, o sentido do homem, do trabalho, da vida, da morte, etc. Não há oposição entre a Bíblia e as ciências naturais, ao contrário. Os exegetas, que são estudiosos da Bíblia, usam das línguas antigas, da história, da arqueologia e outras ciências para poderem compreender melhor o que os autores sagrados quiseram nos transmitir. Mas é preciso ficar claro que a revelação de Deus através da Bíblia não tem uma garantia científica de tudo o que nela está escrito. É inútil pedir à Bíblia uma explicação dos 6 dias da criação, ou da maneira como podiam falar os animais. Como no caso da jumenta de Balaão. Todos conhecem a passagem onde a jumenta fala com Balaão, né? Esses fatos não são revelações, mas tradições que o autor sagrado usou para se expressar. A própria história contida na Bíblia não deve ser tomada como científica. O que importa é a verdade religiosa que Deus quis revelar e que às vezes é apresentada embutida em uma parábola e outra figura de linguagem. O mais importante é entender que a verdadeira literatura bíblica ou a verdadeira leitura bíblica deve sempre ter em vista a finalidade principal de toda a Sagrada Escritura, que é a de anunciar Jesus Cristo e dar testemunha de sua pessoa. Para aqueles que viviam no Antigo Testamento, se tratava apenas de um Salvador desconhecido que viria, mas para nós se trata do Salvador que habitou no meio de nós e que ressuscitado está no meio de nós até o fim dos tempos. Quando voltará, visível e glorioso, para encerrar a história. Por ser palavra de Deus, a Bíblia nunca fica velha, nem caduca. Ela fala-nos hoje como para além dos séculos. Cristo é o centro da Sagrada Escritura. O Antigo Testamento o anuncia em figuras e na esperança. O Novo Testamento o apresenta como modelo vivo. O Catecismo nos ensina que Deus, na condescendência da sua bondade, para revelar-se aos homens, fala-lhes sem palavras humanas. Através de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, no qual se expressa por inteiro. Com efeito, as palavras de Deus expressas por linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhança aos homens. Isso aí está em De Verbo, capítulo 13. Santo Agostinho ensinava que é uma mesma palavra de Deus que se ouve em todas as Escrituras. É um mesmo verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus, junto de Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Somente as palavras originais com as quais a Bíblia foi escrita, o hebraico, o aramaico e o grego, foram inspirados. As traduções não gozam do mesmo carisma da inspiração. É por isso que a Igreja sempre teve muito cuidado com as traduções. Por isso, pode conter algum sentido que não foi da vontade do autor e de Deus. As traduções devem ser fiéis aos originais, e isto não é fácil. Então é importante
quando a gente for adquirir uma Bíblia, procurar adquirir uma de tradução que é recomendada pela Igreja Católica, tá? Hoje existem muitas traduções, mas é perigoso, né? A gente sair comprando qualquer Bíblia aí falando que é de estudo, né? É muito perigoso isso. Eu aconselho, porque também é uma Bíblia que nos seminários pedem para o seminarista, a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia que ela é recomendada pela Igreja Católica, tanto que os seminaristas estudam através desta Bíblia. Se você quer comprar uma Bíblia confiante mesmo, de estudo, que tem muitas coisas boas, compre a Bíblia de Jerusalém, tá bom? E eu quero passar agora para vocês, terminando essa formação de hoje, falando um pouco da escrita bíblica, né? As línguas a qual foi escrita a Bíblia, tá bom? Os livros da Bíblia foram escritos em 3 línguas muito antigas. O hebraico, que foi todos os livros protocanônicos do Antigo Testamento, o aramaico, que é o Evangelho de Mateus, e o grego, que são os livros do Novo Testamento. Então, do Novo Testamento, só o Evangelho de Mateus que foi em aramaico. O resto foi todo em grego. O hebraico era escrito sem vogais até o século 7 depois de Cristo. Somente nos séculos 7 a 10 depois de Cristo, os rabinos judeus fizeram a vocalização do texto hebraico, introduzindo as vogais, né, que é chamado texto massorético, né? O leitor colocava mentalmente as vogais entre as consoantes, o que podia gerar dúvidas. Por exemplo, a palavra AH, né? O A e o H. Podia significar irmão, primo ou parente. O hebraico não tinha superlativo e não separava as sílabas. As palavras, né? Ou melhor. O aramaico era parecido com o hebraico, falado pelos arameus, comerciantes na Mesopotâmia, adotado pelos judeus desde o século V a.C. Foi a língua falada por Jesus, né? Então, para a gente ter como conhecimento, a língua falada por Jesus era o aramaico. O hebraico, aos poucos, ficou apenas sendo usado no culto divino. O grego era a língua de um povo culto, né? Era o povo mais culto que falava o grego. Era falado em todo o Império Romano e foi muito usado por escritores judeus. Os escritores judeus usavam muito essa escrita. Uma vez que este povo se espalhou por todo o Império, os escritores antigos não dividiam o texto sagrado em capítulos e versículos, era uma coisa só. Os cristãos é que o fizeram para fazer as citações e para a liturgia. Marca bem esse nome. Eusébio de Cesareia, ano de 340, dividiu os evangelhos em 1162 capítulos, na Idade Média. O arcebispo Estevão Lagton de Cantuária, no ano de 1222, distribuiu o texto latino do Antigo e do Novo Testamento em capítulos. Essa divisão foi introduzida no texto hebraico do Antigo Testamento e no texto grego dos 70 que nós temos hoje e do Novo Testamento, e está em uso até hoje. Então, vê bem, né? A Igreja Católica fez todo o trabalho de divisão dos capítulos, versículos. A divisão dos capítulos e versículos, como temos hoje, é do século XVI. Santos ou Santis Pagnino de Luca, 1554, dividiu o Antigo e o Novo Testamento em versículos numerados. Roberto Estevão, tipógrafo francês, refez a distribuição do Novo Testamento em 1551. Os textos da Bíblia foram escritos em material frágil, que é pergaminho ou papiro. Por isso, os originais se perderam ou não se conservaram, mas temos cópias dos originais. Com a descoberta dos manuscritos de Qumran em 1947 em Israel, às margens do Mar Morto, que datam do século I a.C. e depois, um ano depois de Cristo, ou um século depois de Cristo, foi possível recuar 1000 anos na tradição manuscrita. Antes de 1947, não possuíamos cópias dos textos hebraicos do Antigo Testamento, anteriores ao século 9, 10 depois de Cristo. Tínhamos apenas os manuscritos da Idade Média. E viu-se que a identidade com os documentos descobertos em Qumran, o que quer dizer que os textos se foram transmitindo fielmente através do século, né? Isso se deu porque os judeus guardavam ciosamente a sua literatura religiosa e não permitiam que ela se deteriorasse, né? Então, graças a Deus, os judeus guardavam, né, todos os seus manuscritos, e com esse encontrado em Qumran em 1947, foi feita uma comparação e percebeu-se que realmente, né, graças a Deus, eram escritos
verdadeiros, né, escritos inspirados pelo Espírito Santo, né? Então, de hoje, né, ficou esta formação, tá bom? Como a Bíblia foi escrita, porque a Bíblia protestante tem livros a menos, né, a escrita, né, da Bíblia, como foi, tudo isso. E a semana que vem falaremos sobre os gêneros literários, né? O gênero literário, o sentido da escritura, que tem a analogia da fé, o sentido da história, o sentido do movimento, o sentido da relatividade das palavras, o bom senso, né? Isso aí a gente vai ver tudinho no próximo estudo, né? Também prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da escritura, ler a escritura dentro da tradição viva da igreja, estar atento à analogia da fé. Vamos ver também o sentido literal e o espiritual da Bíblia, a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Vamos ver tudo isso. E eu também quero passar para vocês, no próximo estudo, um quadro geral de leitura. Como você lê toda a Bíblia em apenas um ano, né? No sentido como a igreja